Pessoal, meu nome é Alan, tá? Eu sou mestrando na UNB e o propósito é gravar esse vídeo, cujo assunto é a engenharia de requisitos aplicada ao sistema de gestão do desempenho do Exército Brasileiro. Então, é um estudo de caso sobre boas práticas que nós vivemos lá no nosso projeto, no Exército, e que a gente quer colocar aqui para vocês, tá? Então, para a gente poder seguir, nós vamos ver essa agenda aqui, uma breve introdução. Vamos falar sobre a descrição geral do processo de engenharia de requisito adotado, elicitação de requisitos, modelagem, gerenciamento de requisitos, resultados e vamos fazer uma conclusão. Podemos começar então? Vamos lá. Vamos ver a introdução aqui. O projeto Gestão do Desempenho do Exército Brasileiro, ele foi concebido com a finalidade de realizar e acompanhar as avaliações do público interno do Exército Brasileiro, cuja destinação final é o subsídio para a tomada de decisões para os seus diversos programas finalísticos. Os trabalhos, pessoal, atinentes à nossa equipe lá, ela constou basicamente da realização da observação direta e da aplicação de questionários junto ao público interno. O fato é que em cada caso de uso em que a equipe foi envolvida, ela acabou por desenvolver um jeito próprio de compreender o problema e, principalmente, transferir o conhecimento desse problema aos implementadores. Alguns documentos foram confeccionados utilizando essa técnica. No sistema de gestão do desempenho do Exército Brasileiro, foram aplicadas várias técnicas da engenharia de requisitos, dentre as quais podemos destacar processos ER, comunicação humana e desenvolvimento do conhecimento, documentação de requisitos, gerenciamento de requisitos também. Eu coloquei aqui esta imagem, foi eu que desenhei ela, e vocês podem observar que os conhecimentos das regras de negócio ocupam a base da pirâmide. E o modelo de ER que foi adotado, ela ocupa o ápice da pirâmide. É a parte mais importante dos nossos cenários aí. Logo nos primeiros dias de desenvolvimento, o projeto se deparou com um sério problema, foi a comunicação. Decidiu-se pela contratação de terceiros, então uma empresa lá de Porto Alegre ganhou a licitação, e aí foram aí que os problemas começaram. A crescente dificuldade em realizar os primeiros trabalhos foi a tônica. A empresa sequer conseguiu desenvolver o primeiro módulo, enquanto o tempo fixado pelo comandante do Exército ia ficando cada vez mais exíguo. Nós fizemos todo o passo a passo da engenharia de requisitos. Começamos com a elicitação de requisitos, com a análise e negociação de requisitos, documentação de requisitos e, no final, a validação dos requisitos. Elicitação de requisitos. Os requisitos funcionais, como vocês podem perceber na figura, o sistema ele possui vários requisitos, né, espalhados aí em seus vários casos de uso. Então eu peguei um caso de uso, que é o realizar a avaliação, e coloquei alguns requisitos funcionais aqui para vocês verem como que ficou lá a interface do sistema, tá? Então ali uma foto 3x4 do avaliado é um requisito funcional. Nome do avaliado, o índice de benevolência do avaliador é outro, o código de processo de avaliação, cargo ocupado, data da entrevista, data de término da observação, competências básicas, competências específicas. E os requisitos não funcionais
Basicamente, são os requisitos de usabilidade, que foi muito elogiado lá. A interface ficou muito boa, o pessoal gostou muito. Desempenho, que hoje atende a cerca de 10 mil usuários por dia logando no sistema. Está funcionando bem. Volume de utilização, flexibilidade, confiabilidade, consistência. Nós temos aí o banco de dados funcionando perfeitamente. Internacionalização, que não foi utilizado. E restrições de banco de dados, temos algumas. Tá? Na modelagem, a equipe de requisitos do projeto encontrou uma fórmula própria de resolver alguns de seus problemas. O pessoal contratado para implementar os casos de uso, utilizando a linguagem Java, era ainda um pouco imaturo e a compreensão da documentação ela ficou um pouco prejudicada. Os programadores sentiram alguma dificuldade em traduzir as regras de negócio em linguagem de código. Para contornar o problema, o gerente do projeto implementou uma maneira bem própria, né, de apresentar o caso de uso aos desenvolvedores, através de um documento que ele mesmo intitulou de Diagrama de Prototipação. No sistema de gestão do desempenho, essa metodologia foi intensamente empregada. Os desenhos foram inicialmente confeccionados em papel tamanho A2 e esboçados a lápis. Sobre esses croquis, a equipe de requisitos e os stakeholders se debruçaram por várias horas em cada um deles, até que se chegasse a um consenso. Esse diagrama de prototipação é esse que eu estou mostrando. Aqui um pedaço dele que não caberia totalmente aqui. Então observe que esse diagrama ele não é um diagrama de atividades ou de processos BPMN, não, feito pelo Bizarre, não foi feito à mão e ele junta duas características, a prototipação com um diagrama de atividades. Tá? Então, por isso a gente chama ele de diagrama de prototipação e ele é completamente diferente de tudo que já se viu. Mas, entretanto, foi o que resolveu o problema lá da equipe. Vocês vão ver daqui a pouquinho que depois que esse diagrama foi introduzido, o volume de erros caiu drasticamente, porque as pessoas, os desenvolvedores, começaram a entender melhor como transmitir as regras de negócio para dentro lá do código Java que eles estavam executando. O gerenciamento de requisitos. Durante a atividade de análise, busca-se identificar requisitos esquecidos, conflitantes, ambíguos, sobrepostos e também irreais. Entretanto, a atividade de negociação com os stakeholders pode ser prejudicada, pois alguns deles podem não estar mais disponíveis para negociação. A figura abaixo mostra os processos utilizados no gerenciamento de requisitos no processo do SGD. Identificação e armazenamento dos requisitos. A gente utilizou muito o SVN para isto, tá? Com a ferramenta Tortoise. Gerência de mudança de requisitos e rastreamento de requisitos, muito importante nessa elicitação. Resultados. A documentação ela apresenta os resultados finais dos trabalhos da equipe de requisitos em relação ao caso de uso em estudo. Neste ponto, a equipe poderia se valer de templates previamente consagrados, como o Volar Template, que realiza uma espécie de encaminhamento de determinado caso de uso aos stakeholders para análise, verificação e também a validação. Nós usamos uma ferramenta, essa ferramenta chama-se Administrar um Problema Reportado. Como a nossa equipe ela era muito pequena, não tínhamos testadores, inclusive. A gente colocou no ar para que o próprio usuário, utilizando lá um menu Help, embaixo do menu, reportar um bug. E ele abriria uma caixa de diálogo onde ele iria informar algum bug que ele tenha encontrado. E nos primeiras semanas ali da produção do nosso projeto, essas mensagens pipocaram assim gritantemente.
muitas mensagens de erros, já era esperado isso aí. E essa ferramenta, ela ajudou extremamente, ajudou muito para que a gente pudesse diminuir os erros do sistema. Tipo um teste de caixa preta assim, para grandes usuários, vamos dizer assim, quantidade grande de usuários. Então, com esse gráfico aqui, dá para perceber o tanto que o diagrama de prototipação, aquele que a gente falou lá atrás, o tanto que ele contribuiu para diminuir a quantidade de erro. É impressionante, porque a gente tem tudo isso documentado. Tá? Nesse gráfico aí, a gente começou os trabalhos em janeiro de 2015 e olha a quantidade de erros reportados lá em abril. E quando foi em junho que a gente iniciou a utilização do diagrama de prototipação, olha quanto que o pico abaixou e hoje, seguindo adiante, né, os nossos erros ali está quase zero, praticamente não tem mais erros, né? Voltando aqui no gráfico, praticamente não temos mais erros aí, porque hoje em dia as mensagens reportadas agora constam basicamente de dúvidas dos usuários e não erros mais. Isso para a gente foi um grande sucesso, uma grande vitória para a gente. Da análise desse resultado, a gente depreende que as mensagens de erros reportadas foram extremamente superiores antes da adoção do denominado diagrama de prototipação. Esse documento, de autoria da própria equipe, foi o principal agente responsável pela melhoria do código, que foi capaz de reduzir os erros de interpretação dos desenvolvedores. Houve melhora significativa do código produzido. Com o passar do tempo, as mensagens dos usuários relatavam apenas dúvidas de utilização do sistema. Um manual até foi criado por causa disso. Como conclusão desse nosso trabalho, a gente ressalta o seguinte: procuramos demonstrar um estudo bem detalhado dos processos referentes à engenharia de requisitos em um projeto de software. Ao mesmo tempo, procuramos estabelecer um paralelo entre os conceitos existentes na literatura e as principais práticas evidenciadas pelo projeto Sistema de Gestão do Desempenho do Exército Brasileiro. Elicitar requisitos envolve muita perícia, tato e inteligência. Essas habilidades não podem ser adquiridas da noite para o dia. Requer muito estudo, treinamento e experimentações, que certamente poderiam produzir as habilidades necessárias à boa equipe. Estamos longe de atingir um patamar próximo ao da perfeição, é verdade. Mas a leitura e a releitura das melhores práticas e da literatura podem ajudar a diminuir os problemas. Quiçá beirá então essa perfeição. É o que todos nós desejamos. Muito obrigado. Computadores, métodos, software que ele precisa, né? E aí depois, para você depois volta e fala assim, beleza, coletei todas as informações. Como é que eu volto